Acredito que, no fundo, todos nós já sentimos isso. Essa sensação de que o mundo está de cabeça para baixo. Notícias de guerras, desastres naturais, escândalos, uma sociedade que parece perder o rumo a cada dia. Muitos olham para tudo isso e pensam: é isso, estamos no fim dos tempos. A gente se pergunta, com o coração acelerado, qual será o grande sinal que vai confirmar tudo? A prova final de que a história como a conhecemos está prestes a acabar. Alguns pensam que será uma guerra mundial, algo tão catastrófico que não haverá dúvidas. Outros acreditam que a ascensão de um único líder mundial, uma figura poderosa, será o sinal mais claro. E essas ideias não vêm do nada, elas estão por toda parte, em filmes, livros, nas nossas conversas. Mas e se eu te dissesse que todos esses eventos, as guerras, as catástrofes, a imoralidade crescente, são apenas o começo? E se eu te revelasse que, na verdade, o sinal mais importante de todos, o verdadeiro gatilho para o fim, não é um evento grandioso e assustador, mas algo muito mais silencioso, que está acontecendo agora, à vista de todos nós? Imagine que você está esperando por um terremoto para saber que o tempo está acabando, mas a contagem regressiva, na verdade, é um relógio que está batendo na sua frente, silenciosamente, e você não está prestando atenção. Este vídeo não é sobre o que a maioria das pessoas pensa. Não é sobre o que a mídia quer que você veja. É sobre a verdade, escondida à vista de todos. É sobre a última profecia que precisa ser cumprida antes que a grande tribulação comece. Uma profecia que está se concretizando bem na nossa frente, em nossa geração, e que nos dá a única chance de nos prepararmos para o que realmente está por vir. Então, vamos ser honestos. Quando olhamos para o mundo, é fácil se sentir perdido. Vemos na TV, na internet e no nosso dia a dia o aumento do mal, a imoralidade que parece não ter limites e as catástrofes que se tornaram rotina. Guerras, pandemias, desastres naturais. É como se a natureza estivesse em fúria contra nós. A Bíblia chama tudo isso de o princípio das dores, como as dores de parto que anunciam algo muito maior que está para nascer. E a maioria das pessoas se concentra nisso, esperando que esses sinais cresçam até se tornarem o evento final. Elas estão atentas ao líder mundial que vai surgir, ao conflito que vai explodir. E é aí que mora o perigo. O verdadeiro problema é que, ao focar nos sinais errados, as pessoas se distraem. Elas se acostumam com o caos, ironicamente, se tornam cegas para o que realmente importa. Elas esperam o espetáculo de terror, mas o grande sinal final não é uma tragédia. O que está acontecendo agora, à vista de todos, é um movimento silencioso, mas com um poder avassalador, que está pavimentando o caminho para o fim. Estamos perdendo tempo olhando para os lados, quando a resposta está bem na nossa frente. A verdadeira contagem regressiva não está ligada a manchetes de jornal sobre conflitos, mas a uma profecia que tem se desenrolado discretamente, mas com uma velocidade assustadora, em nossa geração. E é essa verdade que a maioria tem ignorado. Então, se o sinal final não é uma guerra ou uma catástrofe, o que é? A resposta é poderosa, ao mesmo tempo, assustadora. Jesus nos deu a chave para entender tudo isso, uma frase simples, mas que carrega o peso do destino de toda a humanidade. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, ele diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Pense bem, o sinal final não é o terror, mas a esperança. Não é a destruição, mas a salvação. O verdadeiro relógio do fim não está marcando o número de guerras, mas o número de pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. O grande gatilho para a tribulação e a volta de Jesus é o momento em que a última pessoa, na última nação, tem a chance de ouvir e entender a boa notícia da salvação. Por séculos, essa profecia parecia impossível de se cumprir. Como poderíamos alcançar cada nação, cada tribo, cada canto isolado da terra? Mas agora, em nossa geração, estamos testemunhando o impossível se tornando realidade. A mensagem do Evangelho não está mais presa a um mensageiro solitário em uma terra distante.
Graças à tecnologia, ela está correndo, voando, invadindo cada tela, cada rádio, cada dispositivo, como nunca antes na história. O fim não virá com o estrondo, mas com o eco da esperança que alcança o último rincão do planeta. O relógio está correndo, e a cada pregação, a cada clique, a cada palavra compartilhada, estamos mais perto do fim. Com a revelação do verdadeiro sinal, a pergunta que fica é: o que acontece depois que o Evangelho alcança o mundo inteiro? O que o fim realmente significa? A Bíblia nos dá um mapa claro para isso. Após a pregação completa do Evangelho, o cronômetro do fim dos tempos dispara, marcando o início da grande tribulação. Este é um período intenso, de 7 anos, de julgamentos divinos sobre a terra. Não é o fim do mundo em si, mas um tempo de purificação e de escolhas definitivas para a humanidade. E no meio de tudo isso, surgirá uma figura central, o Anticristo. Ele virá não como um monstro, mas como um líder carismático, um salvador global. Ele assinará um tratado de paz com muitas nações, provavelmente em relação a Israel, e o mundo, cansado de guerras e caos, o aclamará. Ele trará uma falsa promessa de segurança e prosperidade, enganando a muitos com sua habilidade de unificar o mundo. A tribulação será um tempo de perseguição sem precedentes para aqueles que se recusarem a aceitar sua autoridade e sua marca. É um período de teste para a fé, um tempo de escolhas entre a vida eterna e a segurança temporária. É por isso que o sinal final é tão crucial. A pregação do Evangelho, que está acontecendo agora, é o último grito de misericórdia de Deus, a última chance para que as pessoas se decidam e não enfrentem esse período de julgamento sem a proteção de Cristo. O relógio está correndo e cada segundo conta. Aqui chegamos à parte mais incrível de tudo isso. Como, em pleno século XXI, com tanta distração e com as pessoas cada vez mais isoladas em suas bolhas digitais, essa profecia de Jesus está se tornando realidade. A resposta é a mesma tecnologia que muitos dizem que está nos separando. A internet, as redes sociais, a inteligência artificial, tudo isso está se tornando o veículo mais poderoso para a propagação da mensagem de salvação. Há 2000 anos, seria impossível imaginar que um vídeo como este poderia ser visto em dezenas de países, por pessoas de diferentes culturas, em questão de horas. Hoje, isso é a nossa realidade. O Evangelho, que antes dependia de navios e viagens de meses, agora viaja na velocidade da luz, alcançando o coração da China, as aldeias mais remotas da África e os países mais fechados do Oriente Médio. Nossa geração não só viveu o princípio das dores como nenhuma outra, mas também está testemunhando a última grande missão sendo completada. O relógio que Jesus mencionou está correndo mais rápido do que nunca. A tecnologia que temos em nossas mãos não é apenas uma ferramenta de entretenimento, mas a prova de que estamos vivendo o cumprimento de uma profecia que, por muito tempo, parecia impossível. Estamos mais perto do fim, não porque o mundo está em colapso, mas porque o Evangelho está correndo para alcançar o seu destino final. E cada clique, cada compartilhamento, é um passo a mais nessa jornada. Se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: por que isso importa? Porque o sinal final é a pregação do Evangelho e não algo mais dramático. A resposta está no próprio coração de Deus, e ela se resume em 3 pontos essenciais: justiça, misericórdia e urgência. Primeiro, a justiça de Deus. Um Deus justo não puniria a humanidade sem antes dar a todos uma chance de ouvir e escolher. Ele não encerraria o tempo da graça e da salvação sem que a mensagem chegasse a cada pessoa, em cada nação. A pregação global do Evangelho é a prova de que Deus não age por impulso, mas com um plano perfeito, garantindo que ninguém terá a desculpa de dizer "eu não sabia". É a sua forma de se certificar de que o juízo final será justo para todos. Segundo, a misericórdia de Deus. O fato de que o Evangelho ainda está correndo para alcançar o último canto da terra é um ato de pura misericórdia. O relógio do fim não está correndo para o nosso desespero, mas para nos dar tempo, para nos oferecer uma última chance de arrependimento. Ele está segurando o tempo para que mais e mais pessoas possam encontrar a salvação. Por último, a urgência.
A pregação do Evangelho em nossa geração, impulsionada pela tecnologia, não é apenas um sinal distante, mas um despertador para nós. É um lembrete de que o tempo está se esgotando e de que a porta da salvação está prestes a se fechar. É um chamado para acordarmos, para olharmos para a nossa vida e para o nosso propósito, pois estamos mais perto do que nunca do grande encontro com o nosso Criador. Para entender a urgência do momento, Jesus usou algumas das analogias mais poderosas da Bíblia. A primeira é a das dores de parto. Uma mulher grávida não tem dor de parto por puro acaso. Cada contração, mesmo que dolorosa, é um sinal de que o bebê está prestes a nascer. O princípio das dores, as guerras, os desastres, a fome, são as contrações de um mundo que está prestes a dar à luz uma nova era. É um alerta para estarmos prontos, pois o nascimento é iminente. Outra analogia chocante é a dos dias de Noé e de Ló. Jesus disse que o fim dos tempos seria exatamente como foi naqueles dias. As pessoas estavam vivendo suas vidas normais, casando, comprando, vendendo, plantando, completamente alheias ao que estava por vir. Elas estavam distraídas com suas rotinas diárias, focadas apenas nas coisas desta vida, enquanto Deus preparava o grande julgamento. A arca de Noé estava sendo construída, o aviso de Ló estava sendo dado, mas ninguém deu ouvidos. A complacência e a distração eram tão grandes que a destruição veio sem aviso para a maioria. Essas analogias nos servem como um espelho. Elas nos forçam a olhar para nossa própria vida e perguntar: estamos vivendo como nos dias de Noé e Ló, completamente distraídos? Ou estamos atentos aos sinais, percebendo que a arca da salvação ainda está aberta, mas o relógio está correndo? A distração é a maior inimiga da urgência. Nessas histórias, Jesus nos avisa para não cometermos o mesmo erro. Se você entendeu a urgência do momento, a pergunta que precisa ser feita agora é: o que você vai fazer com essa informação? Chegamos ao ponto de virada, onde o vídeo deixa de ser apenas uma reflexão e se torna um chamado direto à ação. Este chamado é para dois tipos de pessoas. Primeiro, se você não tem certeza da sua fé, se você não tem Jesus como o seu Salvador, este é o seu momento. A porta da graça ainda está aberta, mas o relógio está correndo. Não se engane pensando que há tempo de sobra. O fato de o Evangelho ainda estar sendo pregado é a prova da misericórdia de Deus, que está te dando a chance de arrepender-se e entregar sua vida a Ele. A escolha é sua: continuar vivendo distraído, como nos dias de Noé e Ló, ou se voltar para o único que pode te dar a verdadeira paz e salvação antes que a porta se feche. A decisão mais importante da sua vida é agora. Segundo, se você já é um seguidor de Jesus, este é um chamado para a urgência espiritual. Este não é o momento de ficar em silêncio. A cada dia que passa, estamos mais perto do fim. É hora de acordar, de viver a sua fé com propósito, de compartilhar essa esperança com todos ao seu redor. O sinal final, a pregação global do Evangelho, está sendo cumprido por nós, através de nós. Somos os embaixadores dessa mensagem. É hora de orar, de vigiar e de viver de forma que reflita a iminência da volta de Jesus. O tempo para a complacência acabou. O trabalho mais importante da história humana está em andamento, e nós somos parte dele. A porta ainda está aberta. O relógio está correndo, mas não para o nosso desespero, e sim para o nosso encontro com a esperança. A cada dia, a voz de Deus ainda nos chama, não para nos amedrontar, mas para nos convidar para um lar eterno. A misericórdia dele é tão grande que ele nos dá a chance de escolher. É por isso que você está ouvindo isso agora. Então, qual é o próximo passo? Se você sentiu essa urgência em seu coração, se algo dentro de você despertou, o primeiro passo é um ato de fé. Aproxime-me dele com o coração aberto. Peça perdão. Convide-o para ser o Senhor da sua vida. Diga sim a Jesus. E para você, que já o conhece, lembre-se: a cada passo que damos, a cada oração que fazemos, a cada palavra compartilhada, estamos mais perto daquele dia glorioso. Levante a cabeça, pois a nossa redenção se aproxima. O retorno do nosso Rei não é uma ameaça, mas a nossa maior promessa. Não tenha medo.
Tenha esperança. O tempo está mais próximo do que pensamos. Se você foi tocado por essa mensagem e quer continuar a aprofundar sua fé e entender os tempos em que vivemos, não perca os próximos passos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ative o sininho para ser notificado e junte-se a essa comunidade de pessoas que estão atentas e preparadas. Se este vídeo te abriu os olhos e tocou seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda a espalhar a mensagem para que mais e mais pessoas possam ouvir e se preparar. E o mais importante, compartilhe este vídeo. Envie para sua família, seus amigos e para todos aqueles que você ama. Lembre-se, o sinal final é a pregação do Evangelho. Você pode ser a pessoa que leva essa mensagem de urgência e esperança a alguém. Compartilhe e faça parte do cumprimento dessa grande profecia.